próprio Jó ficou apavorado. Na primeira carona, ele ficou maravilhado e consciente da sua ignorância. Na segunda, ele ficou com trauma do que ele viu. Ele falou, deixa ele descer aqui, ele desce aqui que pelo menos ele acaba com isso. Ou ele me mata de uma vez, ou ele demonstra que ele está sendo injusto comigo. Cara, olha só, né, meu? E a história ela vai ficando cada vez mais complexa. Porque aí a gente tem aqui o desejo do íntimo de Jó. Ele estava falando e aqui tem o desejo do íntimo dele. Né? Ele fala, quanta saudade tenho dos meses passados, dos bons dias em que Deus me protegia do mal. Aí eu acho que tá um pouco da sua resposta também. Porque, cara, que nem o Rodrigo falou, ele já chegou adulto, próspero. Ele tá falando do passado. Ele teve uma proteção desde sempre que deu riquezas pra ele. Na concepção dele, Deus protegeu ele do mal. Quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça. Lembra que o próprio Jó também poderia ter aquela ideia equivocada. Não eram só os amigos. Sim. Que se eu estou bem é porque eu estou em paz, se eu estou mal é porque eu fiz alguma coisa. O próprio Jó deu um nó na cabeça dele. Eu gostei muito, desculpa interromper, aquele The Chosen. Nossa, é incrível isso. E uma das sacadas maravilhosas do The Chosen pra mim foi colocar o Mateus como sendo... Eu não vou dar spoiler não, gente, não tô estragando não, isso vai dar pra todo mundo assistir, quem não assistiu ainda. Ele colocou o Mateus de propósito um autista. E quem lida com crianças com autismo sabe que o autista ele é muito linear no pensamento dele. Ele é muito matemático, é muito cartesiano. Eu sou levemente autista também. Então você sabe, é muito cartesiano. E o nó na cabeça do Mateus é quando ele vê um milagre de Jesus. Porque aí quebrou o mundo dele de autista. Porque ele não conseguiu entender. Porque apareceu a multiplicação dos peixes ali. Então isso aí foi incrível, incrível. Mas você nota que Deus vai quebrando o mundo de cada um e as crenças de cada um. No caso do The Chosen, que eu usei como exemplo, ele quebrou o mundo de um autista, que tem a sua lógica. E no caso de Jó, Deus quebrou o próprio mundo de Jó. Porque Jó também participava daquele senso comum de que se você tá beleza, é porque você tá em paz, você tá legalista, tá cumprindo os mandamentos, Deus tá te abençoando. E Deus mostrou, não, Jó, eu não te abençoei porque você era perfeito. E aí ele tá falando, quando a sua lâmpada brilhava sobre minha cabeça, então deve estar se referindo a ideias, a sabedoria, sim, né? E mediante a sua luz, eu caminhava seguro em meio à mais densa escuridão. Como tenho saudade dos dias de plena saúde, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa, né? E aí Deus se revela a Jó. Agora vem o plot twist, Kaique. Agora é o box, né? Porque em determinado momento os amigos de Jó pararam de contestá-lo, porquanto ele insistia em defender sua total inocência e justiça. Por exemplo, frente aos questionamentos dos amigos. A conversa já estava se perdendo, eles não se entendiam mais, pois se tornou um verdadeiro debate. Então olha só, cara, até os próprios amigos começaram a discutir de um nível que eles acabaram perdendo de alguma forma o que os fazia ali amigos, né? Eles pararam de discutir. Certeza, né? Que os caras estavam insistindo numa ideia e o Jó tava em outra e começou a virar um debate alucinante. Tem hora que você fala assim, eu não vou argumentar mais. E às vezes, cara, você só quer o apoio de um amigo. Sim. Eu passei por um momento agora há pouco que eu descobri a importância de um amigo. A importância de você ter um apoio de amigo. Isso, assim, é incrível. Às vezes você não quer conselho, você quer apoio. É verdade. Isso daqui é muito especial, Sabe que em cara. aconselhamento pastoral, uma das coisas, das sensibilidades que você tem, às vezes, é não dar resposta pro outro. Deixa ele falar. Às vezes é só Já isso, teve pessoas que me agradeceram. Nossa, o Rodrigo me ajudou demais, eu não falei nada. Só ouvi. Só ouvi. A gente, às vezes, tem muita resposta pronta. E o outro vai falar bobagens. Como o Jó falou bobagem. Deus é cruel, Deus não me ama, Deus está me punindo, Deus está... Deixa ele falar as bobagens. Você sabe que eu passei um negócio agora há pouco. Eu trabalhei quase todos os dias aqui, né? Durante o Natal, depois do Ano Novo, né? E aí, cara, veio uma pessoa aqui um dia. E quando ela veio para falar de um negócio. De repente a gente começou a falar sobre um assunto particular da vida dessa pessoa. E aí, quando ela começou a falar, isso aqui era um assunto de interesse pra mim. Naquele momento eu falei, cara, Deus tá mandando algum sinal pra mim. Deus tá falando alguma coisa aqui, eu preciso entender o que ela tá falando. Tem alguma coisa que Deus mandou essa pessoa vir justo hoje, porque é instante improvável pra falar alguma coisa pra mim. Eu fiquei ouvindo ela.
E eu fiquei quase 1 hora ouvindo essa pessoa. Eu falei, cara, o que eu não tô entendendo aqui, cara? Tem alguma coisa que Deus querendo falar comigo, eu não tô entendendo. No outro dia, essa pessoa mandou um áudio chorando. Falando assim, cara, eu precisava ter ido aí. Eu precisava ter ido aí porque mudou a minha vida ter ido aí. Porque aquilo, e não sei o que lá, não sei o que lá. E eu pensando assim, caraca, eu pensei que era pra me falar alguma coisa, no final das contas, era pra ele, e no final das contas ele só se abriu e a vida dele transformou por eu ter ouvido ele apoiado. Então às vezes é só isso mesmo, né, cara? Essa sensibilidade. É isso. Posso contar uma outra parábola aqui? Opa. Oriente Médio. Eu vou de novo adaptar a realidade aqui. Diz que uma vez um pastor de ovelhas do Oriente Médio estava com um monte de ovelhas lá, aquela coisa toda e tal. Aí chegou um camarada numa Hilux, fazendo poeira. As ovelhas assustaram assim e tudo. E o pastor também de ovelhas olhou assim, aquele homem do campo. Aí desceu o camarada todo, bem trajado, botou aquele óculos escuro mais caro que você pode imaginar. Falou assim, tudo bem, pastor? Tudo bem. Deixa eu te falar uma coisa. Pois não? Se eu te disser quantas ovelhas você tem aqui, você me dá uma ovelha? Não, mas o senhor sabe disso? Eu posso saber. Eu tenho meus meios. Se eu te disser quantas ovelhas você tem aqui, você me dá uma ovelha? Dou. Aí ele voltou pro computador dele lá, pegou GPS, pegou a internet, mapeou, falou assim, olha, você tem 314 ovelhas aqui no seu rebanho e 17 estão prenhas. E uma, inclusive, está prenha de 2 crias. Eu falei, isso mesmo, rapaz, tá bom, então, eu sei que tô bom, meu amigo. Cadê minha ovelha? Pode pegar qualquer uma que o senhor quiser. E eu prometi, né? Aí ele pegou o animal assim, jogou na caminhonete. Quando ele já estava para sair, o pastor de ovelha falou assim, peraí, onde o senhor ir embora? Se eu adivinhar a sua profissão, você me devolve a ovelha? Eu não te falei o que eu sou? Não falou não. Aí, se você adivinhar o que eu sou, eu devolvo a ovelha. O senhor é um consultor de negócios. Rapaz, como é que você sabe? Eu falei, simples. Você veio pra cá sem ser convidado, deu uma informação que eu já tinha, ainda cobrou por ela, agora devolve meu cachorro, que de ovelha eu já vi que você não entende muito não. Cara, o Rodrigo então, às vezes na vida... Ele tem um rancorzinho com o consultor de negócio, não, né, cara? Consultor de é a negócio. segunda parábola de consultor de negócio. É uma pedra no sapato. Eu só tento ser igual Jesus. Jesus tivesse um código de psicologia, eu ia adaptar pra psicologia, entendeu? Mas assim, tratar no coração, mesmo falando assim da área de negócios, a gente tem que saber, agora eu vou ser bem petulante, que não é minha área, gerir não apenas números, mas pessoas. Que às vezes o cara da empresa ele não está precisando só de um conselho, ele está precisando de um amigo. Às vezes uma empresa vai evitar de ser quebrada, não é pela técnica que você vai ensinar, mas pela humanidade que você vai transmitir. É verdade, cara. É verdade, eu tenho sido mais humano e eu tenho sentido bastante diferença, cara. Realmente, assim, a conexão é diferente. O mundo seria outro. O mundo seria outro. Fazia tempo que eu não era humano. Ele tá modo ciborgue faz um tempo. Ciborgue. E aí, continua, Kaique. Contudo, um jovem chamado Eliú, então a gente tinha os amigos. Depois dos amigos, aparece um outro personagem na história, chamado Eliú. Eliú havia acompanhado todos os acontecimentos, porém em silêncio, em respeito aos outros que eram mais velhos. Mas nesse momento ele decidiu intervir para afirmar que Jó e os 3 amigos estavam errados nas colocações, cada um na sua forma de agir e reagir, bem como ele veio para apontar sobre o favor da bondade e justiça perene de Deus, pois o Eterno não muda diante dos contextos humanos. E na sequência, Deus respondeu pessoalmente a Jó no meio de um tufão. E ele acabou recebendo uma visível resposta de Deus diante de todas as suas questões. Jó pede perdão a Deus. Jó se arrepende da sua revolta e murmuração. E o Senhor lhe perdoa. Diz o seguinte: sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. De fato, falei do que não entendia, abordei assuntos sobre modo complexos, sem a devida sabedoria. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, contudo, agora os meus olhos te contemplaram. Por essa razão, menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Ou seja, ele só tinha ouvido a respeito de Deus, mas passar por esse vale fez ele se aproximar mais ainda de Deus, porque o que ele só tinha ouvido falar, agora ele enxerga com os próprios olhos, né? O que você tira disso daqui, Rodrigo? Olha,
vamos lembrar o início de Jó e o final que terminam mais ou menos parecidos. Ah, calma, então deixa eu terminar antes aqui, então. Não, pode ser. Se você Tá, quiser terminar... deixa eu terminar, então, falta um pouco aqui, ó. Aham. E aí, entendendo ainda que a aprovação estreitou mais sua comunhão e intimidade com Deus, pois ele hoje conhecia com outro olhar e sentimento. Deus, então, abençoa Jó em dobro. Então, Jó passou por tudo aquilo e vem o desfecho onde Deus abençoa Jó em dobro. Que daqui a pouco é a grande reflexão para mim. Né? Para mim é o mais difícil aqui. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, que também tiveram sua vez com o Eterno, e precisou por meio de Jó apresentarem ofertas de holocaustos, o Senhor tornou a Jó novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo que possuía antes. Ou seja, ele devolveu tudo que Jó tinha perdido em dobro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Então ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de boi e 1000 jumentos. Também lhe nasceram mais 7 filhos e 3 filhas. O tempo do sofrimento havia acabado e o Jó passado por ele e experimentado fase a fase desse momento de sua vida. E aí terminamos aqui, ó. Depois de todos esses acontecimentos, Jó ainda viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração, até vir a óbito. Uhum. Bom. Bom, vamos por etapas. Como eu falei, Jó começa e termina em termos literários de maneira muito parecida. Eu falei que ele começa, né, com prosa, poesia no meio. No começo, até para resumir aqui, a gente apresentou só uma ida de Satanás ao céu, mas houve duas. Que ele vai, já expliquei o contexto jurídico, faz o desafio com Deus, Deus deixa ele tentar Jó, ele volta, Jó continua fiel, ele vai de novo ao céu, e Deus, então, meu servo continua fiel. Não, mas é porque eu ainda precisava fazer aquilo ali. Deus permite que ele volta. No direito da época, havia... Não é bem um apelar para a instância superior. Não tem a instância, né? Você perdeu na primeira instância. Não é bem isso, mas é mais ou menos parecido. Se eu preciso de um tempo para defender o meu ponto, e esse tempo não é o suficiente, eu posso voltar no dia do julgamento para o ancião e pedir para ele, peraí, eu não consegui provar a minha tese por causa disso. Peço mais tempo. Então eu volto para mais tempo para poder me apresentar diante dele. Então é bem jurídico isso. E no final, você vê 3 elementos. Primeiro, o Eliú, que ele ficou calado o tempo todo, mas ele falou na hora certa. Então, já que a gente falou um momento aqui que a importância de ouvir o outro, não julgar com código de valores, mas tem um momento também de falar. Tem um momento de falar. Mas onde esse Eliú tava? Tava numa moita? Ele tava com eles. Ele tava com... Só que ele era tão... Talvez o Eliú fosse mais até novo, né? mais novo, talvez até um menino. Eu já vi uma situação, às vezes, na África, lá em Moçambique, de um pessoal conversando, e um falar conta assim, cala a boca que só tem 4 filhos. Você só tem 4 filhos. Caraca. Porque pra eles lá... Eu tava calado, como tem filho nenhum, né? Eu só tava vendo a discussão deles. Foi lá lembrar o nome, lá perto do Rio Zambeze, lá. E eu lembro que um falou assim, cala a boca que só tem 4 filhos. Não é discussão de igreja, tudo adventista. Porque pra eles, assim, quanto mais filhos você tem, mais autoridade você tem que falar na vila. Então, é uma questão cultural. Talvez ele fosse jovenzinho, solteiro, um servo dos outros lá, ficou calado. Tá uma reunião de negócios. Você trouxe uma estagiária aqui só pra anotar. Ela vai ficar calada, ela só vai anotar. Ela não vai dar palpite nas decisões que vocês vão falar. Ele foi até audacioso. E foi quem usou. Mas ele teve o momento certo de falar. Sim. Então esse é o ponto. Agora o segundo ponto. Jó, Deus aparece para ele 2 vezes no final. E quando você usou a expressão, não foi redemoinho, você usou um tufão. Isso aqui é irônico. O que a mulher de Jó tinha falado lá? Amaldiçoa a Deus e morre. Várias vezes os amigos dele falaram, Jó, aceita que dói menos. Deixa Deus te matar, pelo menos acaba o seu sofrimento. No final, Jó estava quase atendendo ao conselho deles. Ele falou, deixa ele descer aqui, ele desce aqui que pelo menos ele acaba com isso. Ou ele me mata de uma vez, ou ele demonstra que ele está sendo injusto comigo. Quando Jó falou aquilo, raciocine comigo. Se Deus existe, ele é todo poderoso, vingativo. Olha o que ele fez no Sinai na época de Moisés. Se você desafia a Deus para vir, para acabar com o negócio, como é que você imagina que Deus vai chegar? Vai chegar na ira. Na ira mesmo. Raio na cabeça. Né? Se o Marvel fez o Odin chegar pro Thor daquele jeito lá todo, na hora que ele rebenta com o Thor lá, se na mitologia do Marvel é assim, imagina o Deus Todo-Poderoso. Só que Deus quebra as pernas de Jó. Deus chega numa lambreta.
Que a ideia do tufão, traduzindo por hoje, como se eu chegasse num lambreta. Imagina um cara bem gordão. É irônico, no estilo de humor do Oriente Médio. É porque sabe que o humor é igual stand-up americano. Por mais que você saiba bem inglês, você vai traduzir. É igual a piada do Oscar. Você vê o pessoal tentando traduzir a piada ali e não faz... É que o que você está dizendo é que o tufão representa quase como se fosse algo irônico. Irônico. Uma coisa... É muito pequeno cômica, perto do que ele poderia. pequena. Assim. Exatamente. Eu vou tentar traduzir o humor. É como se Deus aparecesse como um cara bem gordão, numa lambreta pequenininha com um capacetezinho desse tamanho. É, uma figura engraçada. Figura engraçada, exótica. Não era o que Jó esperava. Pra quebrar o padrão. E eu estou de novo fazendo o paralelo. Porque geralmente em filmes e tudo mais, história quando, sei lá, a ira de Deus é o céu ficar preto, aí raio pra caramba. Não é um tufão. Tufão é um negócio do deserto ali, besta, né? Nem uma tormenta, um tornado. É aquele redemoinhozinho que dá no deserto ali, sabe? Do Saci Pererê. Aí Deus aparece como um gordão montado numa lambreta e fala com Jó assim: quem que é aqui que tá me questionando? Quem que é que tá me questionando aqui? Pega uma carona comigo, monta aqui na garupa. Aí Deus faz Jó ver todas as maravilhas do cosmos e começa a fazer pergunta pra ele: Jó, onde é que você tava quando eu fiz isso aqui? E aquilo ali, você sabe como é que eu seguro a neve? Isso. Ou seja, esfregou na cara de Jó a ignorância dele. Ele levou Jó para entender tudo, né? Como que os animais comiam, né? Como que o mundo funcionava. Exatamente. É como se fosse assim, como um grande empresário que está querendo treinar o filho dele para a vida, herdeiro, que não sabe o que é lutar para ter tudo ali, e tá se sentindo o gostosão. Cara, o pai pega e fala assim: você sabe como é que monta a empresa? Você sabe como é que faz isso aqui? Acho que duas boas analogias. Né? Duas boas analogias é o cara que fica no estádio torcendo e fica falando assim, técnica é muito boa. Isso. Esse cara não sabe nada. Copa do Mundo acontece isso. O cara falou do Tite. Se sou eu lá, bicho, é isso. Olha lá, não levou o Gabigol? Eu falei, né? Inclusive, mano, cara, é impressionante como tem especialista. O cara consegue ver uma visão de, nossa, porque a visão de liderança, né? do Tite, cara, como tinha conteúdo assim, cara, durante a Copa. Não, porque porque o Neymar não bateu um pênalti, aprenda 5 lições de liderança. E a mesma coisa se aplica, se aplica também com presidentes, cara. Sim. Parece que é muito óbvio liderar um país hoje. Né? Faz isso, aquilo, é tão né? óbvio, né? Se eu estivesse lá, né, você não está. Pô, cara, é tantas mesmo que o cara tiver errado, não sou eu que tenho que... Eu não tenho todo o quadro dele. Então Deus fez isso com Jó no primeiro momento. Quebrou as pernas de Jó. Você fala: meu filho, fica no seu aí, você não sabe como é que monta uma empresa, você não sabe como é que treina um futebol, você não sabe o que acontece, você não sabe como é que sobe um morro pra pegar traficante. É muito fácil daqui você ficar descendo o pau na polícia, você não sabe o que é ganhar tiro na cabeça, você não sabe o que é... Fica na sua. Quando Deus volta desse passeio, o Jó virou pó da bactéria, né? E aí, Jó? Tá esclarecido? Sim, senhor. Tipo, você colocou... Tem alguma dúvida? Não. Então tá bom. Eu não vou falar mais nada. Monta de novo aí. Pra quê? Já não tinha arrasado com o cara? Já não tinha botado o cara abaixo de zero? Monta de novo aí. Não precisa não, senhor. Eu já entendi. Eu falei de besteira. Eu falei que não sabia. Eu fui ignorante. Monta aí. Aí vem a segunda carona. Nessa segunda carona, Deus começa a andar com Jó, mas é diferente da primeira. Ele não mostra as maravilhas do universo. Ele mostra um conflito. E o próprio Deus se empenha nesse conflito. E ele começa a brigar com 2 monstros. Lembra? É verdade, Leviatã. O Leviatã e o Behemoth. Leviatã e Behemoth são as palavras hebraicas, que algumas bíblias traduziram, eu não gosto dessa tradução, por crocodilo e hipopótamo. Não, o Leviatã, na verdade, é uma serpente monstruosa do mar, um animal mitológico, marinha. A Tanim, como fala em hebraico, Tanim, aquela serpente do mal, e o Behemoth é um monstro terrestre. E na cultura da época de Jó, cultura ugarítica, por isso que eu pego isso para a arqueologia, o mal, agora não me pergunte por quê, eu tenho apenas fragmentos da história. Assim como a bandeira branca representa a paz, a gente perguntou escravos de Jó, de onde que vem, naquela cultura, o mal na sua essência era representado por 2 monstros. Um monstro marinho e um monstro terrestre. De onde que veio essa cultura, eu não sei. O Apocalipse, por exemplo, fala das 2 bestas. A famosa besta do Apocalipse, na verdade, são 2 bestas. Quem lê Apocalipse 13 é uma besta que surge do mar e uma besta da terra. É a mesma modalidade. Deus luta contra esses 2 monstros. E Deus luta de tal maneira que, isso aqui é entre linhas,
É como se o próprio Deus saísse machucado. E o próprio Jó ficou apavorado. Na primeira carona, ele ficou maravilhado e consciente da sua ignorância. Na segunda, ele ficou com trauma do que ele viu. É como se Deus falasse assim, tá vendo, Jó? Existe um conflito cósmico entre o bem e o mal que você não entende. Eu estou lutando com forças que você nem imagina. Se eu tirar a cortina do mundo, você vai ver atrás de Hitler, atrás de tantas tragédias, uma luta do bem contra o mal que você não tem ideia. Você não está sabendo todo o cenário, você só está assistindo o jogo da arquibancada. Tem muito mais coisa, Jó. E outra, agora eu vou dar o complemento de Jó. Eu vou sair machucado. Por quê? Primeira lição. Se Deus lutasse contra o mal como Deus, não haveria luta. Haveria massacre. Porque Deus é todo poderoso, mas o diabo não é todo poderoso. O próprio fato de haver um conflito entre o bem e o mal significa que Deus não está lutando com todos os poderes de Deus. Se ele estivesse lutando com todos os poderes de Deus, não haveria um conflito entre o bem e o mal. Havia um massacre contra o mal. Concordam comigo? Sim. Uhum. O próprio fato de Deus estar lutando contra o mal significa que ele reduziu para que a luta fosse justa e não desigual. Segundo, Deus não luta contra o mal necessariamente com a força, mas com o seu caráter. Terceiro, eu falei aqui que o único que vai sair por toda a eternidade sequelado pelo mal é Deus. Lembra que eu falei que quando Adão e Eva comeram o fruto proibido, o mundo caiu numa situação que merecíamos a morte eterna? Somente alguém, como Deus, poderia pagar essa morte por nós. E quem fez isso? Cristo na cruz do Calvário. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, nasceu de Maria, virgem, depois foi morto na cruz do Calvário. E a Bíblia fala que quando Cristo volta para o céu, ele volta no mesmo corpo que ele tinha na terra. Glorificado é verdade, porém o mesmo corpo. Tanto é que depois de ressuscitado, o Tomé vê as marcas das feridas ainda. O Apocalipse fala que o Cordeiro de Deus está degolado ainda no trono. Fala, corpo me fizeste, nós vamos subir, a Bíblia fala, para atingir a estatura de Cristo. Aí eu pergunto, mas vem cá, Rodrigo, peraí. Se Deus é imortal, como pode um Deus imortal sinceramente morrer? Para que não foi apenas um teatro. Como pode um Deus que vê ficar cego? Simples. Ele não perde a capacidade de enxergar, mas ele pode voluntariamente fechar os olhos. Eu não perdi a minha capacidade de enxergar, mas nesse momento aqui eu não estou vendo nenhum de vocês. Cristo, voluntariamente, aceitou um corpo humano que foi morto, ressuscitado, e ele passará a eternidade nesse corpo humano por amor de nós, voluntariamente. Ele não perdeu a divindade dele. Então, quando Jó falou num determinado momento do livro assim, ele não é como nós, mortal como nós. Ele não entende o que eu estou passando. É como se Deus falasse assim, Jó, você que não entende o que está falando, eu o encarnarei e eu vou entender a dor como você está experimentando. Aí Jó entendeu isso de uma forma profética, porque Cristo não havia vindo ainda, onde ele falou aquela frase, agora os meus olhos te enxergam. Porque antes Deus era grandioso demais para a mente de Jó, mas quando ele anteviu pela fé que Cristo seria o Verbo encarnado, que sujaria os seus pés na poeira do Oriente Médio, que comeria na casa de Marta, que choraria no túmulo de Lázaro, que receberia um tapa na cara de um soldado do templo, que teria as suas mãos e os seus pés perfurados, e que terminaria gritando, Deus meu, por que me desamparaste? Jó entendeu, pela fé, que de alguma maneira no futuro dele, passado nosso, Deus se tornaria humano. Agora ele fala, Senhor, agora os meus olhos te contemplam. Por isso eu me arrependo até o pó. Então, o que nós precisamos entender do livro de Jó, primeira lição, nesse mundo não haverá justiça. Mas a boa notícia é que essa condição de não justiça do mundo não será eterna. Haverá um prazo de validade, porque quando Cristo voltar nas nuvens com poder e grande glória, tudo se fizer novo, nós não vamos mais precisar ter um podcast como esse,
porque não haverá mais dor. Nós vamos fechar os olhos para orar? Não, nós vamos abrir os olhos para orar, porque falaremos face a face com Cristo. E o mais lindo disso, tudo que eu tenho de dor na minha vida é passageiro. E tudo que eu tenho de alegria é apenas degustação. O jantar ainda não foi servido. Agora, para que essa justiça que está prometida venha, uma grande injustiça teve que ser feita. Não contra Jó, não contra mim, não contra vocês, mas contra o próprio Filho de Deus. Porque ele morreu inocente na cruz do Calvário, levando os pecados dos quais ele não tinha participação. Essa é a lição do livro de Jó. E eu termino dizendo que, curiosamente, uma das possíveis, não digo com certeza absoluta, que é um mistério o nome Jó, Yob, mas uma das possíveis traduções do nome Jó é: onde está o meu pai? Vem do ugarítico. Yob, onde está o meu pai? E uma das últimas coisas que Cristo falou na cruz do Calvário é: Elahi, Elahi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não teve a resposta, não teve justiça. Mas mesmo no silêncio do Pai, ele falou: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Como Cristo pôde ter uma fé tão inabalável? A receita é a mesma que nós podemos ter: comunhão com o Pai. Essa comunhão, cada um tem um jeito de desenvolvê-la. Alguns oram 3 vezes por dia, outros oram 2, alguns jejuam 1 vez por semana, outros jejuam menos, outros não jejuam. Contato com a palavra, amor ao semelhante, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a mim mesmo. E nessa hora, eu garanto para vocês, vai vir uma força tão grande, que é a força que trouxe o Tiago até aqui, que trouxe vocês, eu não sei como é que está a caminhada de fé de vocês, que trouxe a milhares de pessoas que estão ouvindo esse podcast, que trouxe a mim da minha depressão para falar isso para vocês. De tal maneira, é tão maravilhoso isso, que vocês podem me perguntar 10 vezes, como é o processo? Eu vou falar: não sei. É como descrever um prato gostoso que você acabou de comer. Vamos supor que você foi agora lá para França, experimentou num restaurante Michelin, um prato maravilhoso que você nunca sentiu um sabor daquele. E você chega aqui agora e vai tentar explicar no ar o gosto da comida que você experimentou naquele restaurante Michelin. Você pode usar toda a didática que você quiser, toda a comparação, não tem jeito de explicar o gosto, a textura, a experiência. Mas você pode fazer uma coisa: convidar a quem puder passar naquele restaurante e experimentar aquele prato. Com uma única diferença na minha analogia: o Michelin de Deus é gratuito, todo mundo pode participar dele. Caraca! Vamos bater palma então? Muito bom. Muito bom. Acho que qualquer coisa que eu ia falar agora, eu acabei... vai parecer... Eu tenho... Não vou falar nada. Eu tenho uma... Tem certeza? Não, eu ia fazer perguntas que eu não vou mais fazer. Você quer fazer perguntas agora? Eu faço em off, então, vai. Eu tenho uma pergunta, mas faço em off. Não, desculpa, eu não vou te... Fala aí, pô. Você quer falar? Não, é que ficou na minha cabeça quase o podcast inteiro. Que depois de Adão e Eva, a Terra era de Satanás. E só depois que Jesus veio à Terra e morreu, que a Terra voltou a ser. Nesse período, era um período realmente mais sombrio, então? Porque tudo vai começar a fazer mais sentido em algumas histórias que eu já ouvi. Faz. E, na verdade, assim, até é interessante. Quanto mais próximos da volta de Jesus, mais sombrio o mundo vai ficar. Mas como? Se o mundo agora já não é mais de Satanás. Legalmente já pertence a Cristo. Por isso que a Bíblia nos chama de co-herdeiros de Cristo do reino, porque a herança, na verdade, é dele. Ele está nos dando gratuitamente. Só que como ele ainda não voltou para tomar posse do reino que é dele, o mundo ainda está nas mãos do diabo. Agora, houve alguns momentos na história em que ele veio de maneira mais forte, sabe? Para poder desviar o povo de Deus, porque ele quer, de qualquer maneira, tirar do mundo esse grupo que a Bíblia chama de remanescente, que é aqueles que ainda, como Jó, falou assim: pode acontecer o que acontecer comigo, eu escolho a luz. Esse é o ponto. E o meu desafio é esse: sejam Jó. Quanto mais chegarmos à volta de Jesus, a Bíblia fala que o mundo irá de mal a pior, enganando-se e sendo enganados. Não quero ser pessimista aqui, catastrofista, mas é a realidade bíblica. O mundo não vai melhorar. E eu sei que os índices econômicos, de saúde, de coisas estão melhores. Os índices. Mas não significa que as pessoas estão melhores. Existe uma diferença entre pegar índice econômico e achar que isso, o mundo está melhor porque os índices de saúde, de saneamento estão melhores. Até uma amiga jornalista minha, a Fabiana Bertotti, me contou uma história que ela leu no livro recentemente. Eu vou contar essa história para vocês real. Uma vez um grupo
de estudantes de medicina foram fazer um estágio na Índia, com um grande médico lá da Índia. E quando eles estavam saindo, que eles entraram no elevador de um hospital lá na Índia, veio um correndo e o elevador estava fechando a porta, o camarada colocou a perna na porta e o elevador fechou a porta, começou a subir e foi aquele desespero. Ele ia cortar a perna dele e por pouco conseguiram arrancar assim, ainda machucou. E eles ficaram irritados com aquilo. Aí o médico-chefe lá indiano falou assim, que alunos estúpidos vocês têm lá na Inglaterra? Aí o outro falou, não é que eles estão estúpidos, é porque os nossos elevadores na Inglaterra têm um sensor que quando você coloca a mão, o braço, a porta para. E os de vocês não têm, o nosso lá é mais sofisticado. Aí ele falou, deixa eu ver se eu entendi. Então vocês têm uma cultura mais sofisticada do que a minha, porque o sensor de elevador de vocês protege. Mas protege vocês lá. Protege tanto que você nunca está preparado para estar num outro lugar que seja diferente daquele ali. Então que evolução é essa? Que quando você sai daquele ambiente, você quase perde a perna porque não calcula que pode ser diferente. Caraca. Então a gente tem que entender que o mundo não está em evolução. O mundo está em involução. Agora, a boa notícia é que Cristo virá, o mesmo que esteve com Jó. E sejamos hoje como Jó.